Então, boa noite a todos que nos acompanham. Vamos para mais um encontro de formação de médiuns 2023 no CEAL. Que bom que vocês estão aqui. Nós vamos começar aqui a trabalhar aquela ideia que eu tenho apresentado nessa proposta de escala espírita, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, através das preces, do capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Eu pedi para que vocês lessem e olhassem com um olhar mais, digamos assim, médium evocador, analisando o tipo de diálogo que está sendo estabelecido. Hoje nós vamos tentar fazer um apanhado geral e depois nós iremos esmiuçar esse diálogo. Hoje nós vamos fazer apenas um geral, não vamos nos aprofundar em nenhum. A minha ideia é fazer 2 encontros para apresentar essa proposta e depois nós vamos começar só diálogos com espíritos sofredores e espíritos endurecidos. Esse é algo que eu quero deixar muito claro da diferença entre espíritos sofredores e endurecidos. Aí depois vai ter um encontro só de diálogo, orientando como fazer o diálogo com espíritos de suicidas, espíritos obsessores. Então a gente vai fazer um encontro para cada. Hoje a gente vai fazer algo bem geral, tá bom? Então, o primeiro não podia ser diferente, embora a gente já tenha trabalhado esse tema, né? Mas o primeiro tópico que a gente vai usar é sempre anjos guardiães e os espíritos protetores, tá? Quem está aí com o seu Evangelho segundo o Espiritismo na mão, item 11, tá bom? Vocês vão aí para o item 11. É aquele mesmo texto que a gente leu, mas dando aquele enfoque. Se eu estiver numa reunião mediúnica, que diálogo eu posso estabelecer com o anjo da guarda? Vejam aí que no primeiro parágrafo, como o Kardec diz, ele tem a missão de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso através das provas da vida. Missão, ele estabelece até uma relação, uma missão de pai para com seu filho. Então, o que é que nós vamos tirar disso? Quando eu estou dialogando com o anjo da guarda, tem essa relação paternal sem ser piegas. Ele nos protege como um pai protege ao filho, mas ele está trabalhando esse aspecto, conduzir-nos pelo caminho do bem e do progresso. Diálogos com o anjo da guarda tem que ter esse norte, só colocando que há 2 situações. Quando o anjo da guarda está falando, porque quando você está na reunião mediúnica, você pode ter o anjo da guarda do médium e o anjo da guarda do evocador, né? Daquele que está pedindo a evocação. Então, quando ele está se dirigindo, é o anjo da guarda, por exemplo, vamos supor, o Felipe, eu estou como médium e o Felipe quer obter uma comunicação. Então, esse espírito está falando através de mim para o Felipe, mas aí ele tem que dar estes conselhos, né? Conduzi-lo pelo caminho do bem, do progresso. Vocês vão observando se é um anjo da guarda, se essa característica está presente. Porque através de mim eu posso dar, o espírito pode dar um exemplo assim, nosso grupo quer falar sobre o autismo. Então os espíritos podem falar sobre autismo e no final ele assina anjo da guarda do médium. Mas aí ele não precisa atender a essas questões. Por quê? Porque aqui ele não está dando um tema para aquele ou para aquela outra pessoa. Tá certo? Então aqui não é quando ele está no diálogo para uma outra pessoa. Pode passar, Felipe.
lá no quase no final, antes do item 12. No final, isso aí, ó. Pronto, ó, solicitar. Não, é no item 12. Desce. Prece. Aqui está na 3. Antes, isso, ó. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto de Deus, pedir-lhes a força de resistir a más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. Então, diálogos com anjo da guarda tem esse ponto. Quando você evoca um anjo da guarda, veja, a ideia é de pedir a intercessão junto de Deus, porque é o anjo da guarda quem nos ajuda com a permissão de Deus, mas que ele possa nos dar força para resistir às más sugestões, né? Isso é muito importante a gente ter essa consciência de que recebemos más sugestões, más inspirações, que não querem que a gente faça aquilo que tem de ser feito, que a gente não tome a decisão de que tem que ser feita, são más sugestões, e que nos assistam nas contingências da vida. Duas coisas, olha, então, você que está, por exemplo, você está procurando emprego para estudar, está fazendo um doutorado, um mestrado, sei lá, quer fazer um concurso, alguma coisa, chame seu anjo da guarda, porque essa é uma contingência da vida. Você chama para que ele esteja ao seu lado, no seu estudo, tudo isso você pode chamar o seu anjo da guarda. Aí se você tem um diálogo, você pode perguntar, evocou o anjo da guarda, o Felipe evocou o anjo da guarda dele através de um médium. Ele tem que perguntar esse tipo de coisa. Sou tomado... Claro que eu posso fazer eu evocando meu anjo da guarda, tá? Mas aqui nós estamos colocando numa situação em que um espírito se comunicou numa sessão e é o anjo da guarda dele. Aí ele perguntou, essas ideias que eu tenho, de onde vêm? O anjo da guarda vai saber responder. Essa decisão que eu tomei para a minha vida é a melhor? É o que eu devo realmente fazer? Nós podemos perguntar isso ao anjo da guarda. Tanto no plano do exercício individual, quando estando na sessão, se for o anjo da guarda que se comunicou, ele tem que atender, ele pode atender essas questões. Clícia, você ia fazer uma pergunta? Deixa só o microfone chegar até a Clícia. Oi, Clícia. Sim. Sem retorno. Você fala anjo da guarda. Isso. O que eu queria saber, assim, claro que uma linguagem própria, né? Uhum. Coerente, aquela coisa toda que a gente conhece. Mas eu queria entender se a peça do médium, a alma do médium, pode interferir de alguma forma na relação com o anjo. O médium sempre contamina. Mas eu não falo de contaminar, não. Essa parte, eu digo assim, por exemplo, tem uma pessoa mais frágil, mais imatura moralmente, por exemplo, certo? O anjo será de conduta, e se você é uma pessoa com um pouco mais de... Ele vai sempre saber dialogar com a pessoa. Porque o anjo entendendo se a pessoa se magoa, se a pessoa não se magoa. Sim, ele vai sempre falar adequadamente com cada pessoa, porque ele escolheu a pessoa para ser o anjo, né, para protegê-la, e não só isso, ele escolheu as provas que esta pessoa vai fazer. Eles estavam juntos na escolha das provas. Então ele conhece o protegido como ninguém. Ele só tem uma pessoa que conhece o protegido mais do que o anjo da guarda, Deus. Outro não há que conheça mais. O anjo da guarda conhece a pessoa mais do que ela se conhece. A gente só não pode dizer que ele conhece mais,
Porque, na verdade, a maior parte do tempo, nós aqui nessa encarnação, a gente fica bloqueando a consciência. Mas a gente sabe que fez errado. Ou que. Aí a gente bloqueia para não ouvir. A gente fica o tempo. Isso é um problema, viu, gente? Porque muitas pessoas sofrem de insônia por bloqueio de consciência. Porque não quer. Aí fica lá de noite brigando para não ouvir, para não fazer a prece sincera, para não chegar. Sim. Vamos lá. Ó, 12. Vai para o 12. Lembra, eu estou fazendo um olhar de médium, estou conversando com o anjo da guarda. Pode subir. É no próximo parágrafo, quando ele. Ó, nesse aqui, Felipe, suba mais aqui. Oi. Tem pergunta? Oi. Tá desligado. Liga aí. Eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta também. Como você falou aí nessa questão desses bloqueios, que nós temos insônia porque não queremos reconhecer. Uhum. Então, eu queria te perguntar também, essa questão desse bloqueio pode se dar quando o médium está em atividade na sala mediúnica, com determinadas manifestações? Mas aqui... O espírito vem, como você falou, o anjo da guarda, por exemplo, vem para falar alguma coisa e o médium, para não se deparar com aquela situação, ele bloqueia essa manifestação também? Ele pode. O médium pode não dizer. O Kardec vai dizer que o médium pode desnaturar uma comunicação e colocar as ideias dele, porque ele não quer dizer o que o espírito quer dizer. Né? Então a gente precisa ter... Ele não quer dizer, ele não quer falar. O espírito diz alguma coisa e ele não quer falar. Ele quer falar. Por exemplo, ele fica dizendo assim, isso é muito comum nas comunicações assim, já muitas vezes aconteceu o médium dizer assim, que durante a sessão, quando eu estou na coordenação, o pessoal diz assim, olha, a ideia era que você é um mentiroso, você não vale nada. E a pessoa não diz, porque ela fica com vergonha de dizer o que ela está pensando, né? E aí, às vezes ela diz depois. Eu digo assim, olha, você tem que dizer durante a reunião, isso não... Eu até sempre brinco, assim, isso para mim não é muita novidade. Espíritos que dizem, que querem dizer isso, né? Que vêm dizendo isso. Só que às vezes as pessoas não falam, né? Elas criam esse bloqueio. Agora, qual é o problema? O problema é quando a pessoa fica só pensando e brigando com o espírito porque ela não diz o que o espírito quer que ela diga, ela pensa que ela não está tumultuando a reunião. E ela não está tumultuando a reunião fisicamente, mas espiritualmente a reunião já foi um desastre, porque ela está fazendo uma briga, ela já quebrou a harmonia fluídica, o chamado todo coletivo que conduz a reunião. Então, se você tem um espírito, você tem que levantar a mão, igual a Magda está fazendo, e o coordenador vai lá e diz, olha, tem um espírito que está dizendo isso, ou eu estou tendo esse sentimento. E aí você vai receber alguma orientação. Agora, guardar e só dizer depois, assim, você já destruiu a reunião. Muito da reunião, assim, que deu errado foi por sua culpa. Sim. Eu só tenho pena de quem está em casa que não lhe escuta, mas eu vou tentar traduzir. A Graça está participando, viu? É a Graça, é sempre ela, tá? Nossa vida, oração de vocês, orem para ela usar o microfone. Você não pode, tem que a reunião, ela não pode ser engessada. Não pode dizer isso. Se seu sentimento naquele momento é de, olha, eu estou com raiva do que está acontecendo aqui, você tem que levantar a mão e expressar, porque é um espírito que está tumultuando. Então você tem que dizer, tá bom? Não pode guardar isso, tá certo? Então, pronto. Eu entendi. Que no caso, realmente, um médium pode bloquear uma manifestação, né? Ele faz isso, né? Pode, muitos fazem. Tá bom, fazem. obrigado.
Consciente e inconsciente. Nós não, olha o nosso exercício. Nós não falamos de outros médios, fala de nós, tá? Tá? Graça e depois a Mari. Semana passada, quando você chegou em casa, você botou um lembrete. Uhum. Eu senti que aquilo foi dirigido para mim. Não, deixa Sim. eu terminar. Por quê? Porque eu percebi que você tinha percebido que eu estava com muita impaciência. Uhum. Eu não estava em mim, eu estava me segurando aqui. Uhum. Tinha um espírito mandando eu ir embora, eu digo, eu não vou. Eu não vou. Eu vou aguentar essa reunião até o fim. Uhum. E era aquela insatisfação que estava em mim, uma Sim. insatisfação enorme. Sim. O texto, eu não conseguia me concentrar totalmente no que você estava falando. Uhum. E quando eu cheguei em casa, eu parei, eu disse, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O problema é em mim? Uhum. Esse Isso. problema é eu que não Sim. estou querendo? Eu disse, não, mas eu vou seguir esse curso até o fim. Uhum. E a minha vontade aqui era de sair. Eu digo, mas eu não vou sair. Pronto. Eu não vou sair daqui. Perfeito. É isso? Quer Esse dizer, é o exemplo. eu sabia que tinha uma coisa que estava me tentando Isso. tirar daqui. Certo? Como mais ou menos já estou acostumada com esse tipo de Isso. coisa, então eu Pronto. me segurei. Pronto. Então, aí assim, como nós estamos num grupo de estudo, claro que isso ainda contribui, mas você fez o certo, você permaneceu. Agora, se fosse numa reunião mediúnica, onde os espíritos teriam que falar, e você teria que ter levantado a mão e dizer, olha, a vontade que eu tenho para que recebesse a orientação, para que eu visse o seu anjo da guarda. Como é que nós faríamos nessa situação? Você perguntaria assim, pergunte ao seu anjo da guarda se essa é a melhor escolha. Isso vai lhe fazer feliz? Se você não vier, vai ser melhor para você? O que você vai... A escolha que você vai fazer vai gerar mais felicidade? Isso se nós estivéssemos na reunião. Quando nós estamos aqui num grupo de estudo, aí você fez absolutamente perfeito. Tá entendendo? Você lutou lutou assim, e o Kardec usa mesmo, você saiu vitoriosa dessa batalha que estava ocorrendo. Estrelinha para você. Mas, não, já... Quando você falou do anjo da guarda, né? Que ele vai dizer coisas, aí que você falou na parte que dizer que você é mentiroso, não é o anjo da guarda que vai dizer isso, é Sim. o outro espírito, né? Isso, exato. Caso se alguém sentir na reunião alguma coisa dizendo isso, aproximar alguma coisa dizendo essas palavras que não são interessantes, boas, né? Não boas, é o anjo da guarda. Mas você tem que expressar, nesse momento estão dizendo isso. Isso, você tem que dizer, né? Para que você não saia com esse sentimento, que é o pior, é voltar para casa com ele. Mas olha o que ele diz aqui no final dessa prece aqui, ó. Conheceis as minhas necessidades. Então, comunicação de anjo da guarda, rasa, que não dialogue com o evocador, que não dialogue com o médium quando for ele para ele a comunicação, você pode dizer que é apócrifa ou que o médium está escondendo. Porque ele diz, conheceis as minhas necessidades. Então, anjo da guarda sempre fala, porque ele conhece o seu protegido. Então, aqui eu estou já para um critério. Estou dialogando aqui, está dizendo que é o anjo da guarda, mas não fala nada assim de fato que aprofunde com a pessoa, não é anjo da guarda. Oi. Cícero, você disse que o anjo da guarda é basicamente o ser que mais conhece a gente. Sim. Então, ele vem, ele realmente conhece a gente de outras encarnações, ou ele é só espiritualmente... Não, ele pode conhecer de várias existências, mas ainda assim, se ele não for dessa... Vamos supor que o seu anjo da guarda seja essa a primeira encarnação que ele é seu protetor, né? Que ele é seu anjo. Por que é que ele lhe conhece mais? Porque ele lhe conhece como espírito, ele estudou com você as suas necessidades e ele está ao seu lado para lembrar. É muito comum
o anjo da guarda dizer isso assim, né? Uma vez foi bem, o meu anjo da guarda, numa comunicação comigo, foi muito claro. Ele disse assim: não foi isso que nós escolhemos para esta encarnação. Então, ele lhe conhece nesse sentido, porque ele lhe conhece como espírito. Ele sabe o que você pediu para essa vida, enquanto estava como espírito. Agora, claro, há alguns anjos da guarda que estão a mais encarnações que o seu protegido. Mas, repito, ainda que seja a primeira encarnação dele lhe protegendo, que não é uma coisa tão comum, é mais comum muitas religiões, ainda assim ele tem esse conhecimento mais profundo, porque ele não lhe conhece aqui, sofrendo as influências deste mundo. Ele lhe conhece, digamos assim, da forma como você de fato é, espírito que necessita de ajuda, e ele sabe, ele vai dizer assim, o príncipe Ouran no céu e inferno, quando o rapaz pede a prova da riqueza, ele pergunta, mas é isso que realmente você necessita? É isso que você realmente quer? Você já está pronto para essa prova? E aí ele diz sim, e ele fracassa porque ele não ouviu, porque o anjo da guarda não vai dizer, impedir. Se você disser, não, eu quero muito essa prova, eu vou conseguir, ele ainda vai lhe ajudar a tentar manter-se, né? Mas fazer uma pergunta. Todo mundo de anjo da guarda. Ô, coisa boa, anjo da guarda. Então, no caso, só, rapidinho. Sim, pode fazer. Então, no caso, tipo, na próxima encarnação, o meu anjo da guarda vai ser outro, ou a continuação não do existe mesmo. isso não. Ninguém sabe, né? Não, ninguém sabe. Até porque seria assim, será que na próxima encarnação você já está pronta? Tipo assim, para mudar, será que não... Mas agora isso daí dá para ver bem direitinho no Livro dos Espíritos, porque a gente lembra que as nossas perguntas eu quero que sejam, suas perguntas foram ótimas, Andrés, mas eu quero focar na relação mediúnica, tá? Que é para vocês entenderem a comunicação, o anjo da guarda se comunicando. Mas não precisa mudar de anjo assim não, viu? Oi. São as características dele. A gente já sabe que ele é um bom espírito, ou seja, de uma outra ordem que não é a nossa, né? Possivelmente é da segunda ordem, né? Sim, e aí, no caso, a gente já tem esse parâmetro para... Sim. Mas que outra... Eu queria assim, que se pudesse falar assim, olha, o anjo da guarda, ele tem essas características com a gente, então quando eu me deparo com a comunicação, o que eu procuro para saber se é o meu anjo já ali? Uhum. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu sinto uma boa sensação, mas boa sensação... Não vale. Não, então nós já vimos, ó, ele tem uma relação paternal, ou seja, ele tem uma relação de proteção, ele nunca rebaixa, ele é capaz sim de apontar, ele pode apontar as fraquezas e as falhas, mas ele ensina os meios de corrigir. Se só apontar fraqueza, não é anjo da guarda, porque o anjo da guarda ele aponta as fraquezas e mostra os meios de corrigir. Ele lhe conhece profundamente, então ele fala, ele dialoga com você, não fica aquela questão muito geral. Por exemplo, os espíritos viessem comunicar e dizer assim, tenham fé. Tudo bem, eu sei que nós estamos nesse mundo, é para ter fé, mas isso é muito geral, é um anjo da guarda, é alguém que lhe conhece, então ele vai lhe dizer assim, olha... em relação a isso, desculpe, só te atrapalhar, essa parte que você está falando aí, por exemplo, eu recebi uma comunicação que era do meu anjo, e ele disse assim, que quando eu uso o meu raciocínio para compreender a questão espiritual, isso me ajuda a fortalecer a minha fé. Isso acontece muito comigo, assim, o meu racional... Pronto. Pronto, ele já está dialogando, já está se aproximando com a minha intimidade, com a sua intimidade. Porque você usa a razão, olha, a sua razão deve apontar para... Mas ele está falando com você. Não está aquela coisa... Porque se eu disser, tenha fé, pode ser o anjo da guarda de todos os encarnados na Terra. Porque todo mundo que está encarnado na Terra está buscando fé. Então, a gente precisa dessa aproximação, desse nível de intimidade, porque ele conhece as necessidades. Quando está em grupo, ele vai encontrar alguma maneira de colocar isso sem lhe expor.
mas ele vai falar daquilo que realmente você precisa. Eu lembro de uma comunicação de anjo da guarda muito muito direta, falando com uma pessoa que veio para cá, quando ele dizia assim: meu filho, onde você estiver, se você estiver buscando progredir no caminho do bem, eu estarei com você. Siga em paz. Parece genérica, mas o que era? A pessoa estava num dilema, porque na verdade ele tinha muito mais identificação com as religiões de matriz africana, mas estava no centro espírita. E estava na dúvida, porque ele queria ir era para um canto. Veja, ele conhecia, ele disse: meu filho, onde você estiver, se você estiver imbuído do desejo do progresso e de fazer o bem, eu estarei onde você está. Siga em paz. Mas ele falou com ele sem dizer nada. Eu estou dizendo aqui para vocês, porque vocês não sabem quem é a pessoa, não sabem quem é a situação, e depois eu descobri, porque a pessoa veio falar, porque quando adentra a nossa sala, a gente não sabe muito bem qual é, só os atendentes fraternos que conhecem. Então, veja, dialogou, foi direto, é anjo da guarda, porque está falando da necessidade da pessoa. Ele dialogou, ele conversou, ele fez a pessoa progredir, e ele disse: vá, mas não é tipo assim, vá, ele diz vá e como ele estará. Não é também só porque faça o que você quiser. Não, ele deu as condicionantes. Não, faça o que você quiser e eu estarei do seu lado. Não é bem assim as coisas. Eu estou sempre protegido. Meu anjo da guarda. Isso. Meu anjo da guarda está sempre do meu lado. Não, peraí, ainda. Sempre não é uma palavra boa. Sempre que eu tiver imbuído do desejo do bem, querendo progredir, ele está. Porque senão eu estou lá fazendo o mal, regozijando, feliz porque eu estou fazendo coisa errada e o meu anjo da guarda está do meu lado. Não, ele vai fazer as coisas que ele tem para fazer. Emilce? Não, eu acho que vai mais ou menos dentro da visão da Clícia. Você disse que o anjo da guarda, ele fala do protegido porque ele o conhece, né? Ok. Uhum. Mas a gente tem que estar prestando atenção no tipo de linguagem dele, né? Porque, tipo assim, ele é um bom espírito. Então, ele vai ter a linguagem de um bom espírito, não é isso? Sim. Tipo assim, não vai ser o sincerão falar qualquer coisa de uma maneira que não é uma linguagem de um bom espírito. Não vai não. Ele segue, a linguagem vai ser sempre de um bom espírito, digna, é isso? Quando a gente fala linguagem, todo mundo sabe, nós não estamos falando de língua portuguesa. Nós estamos falando assim, coerência, lógica. Ele não não faz arrudeio, e ele não é contraditório. Certo. Ele não titubeia, ele diz aquilo que tem que ser dito. Mas é porque muitas pessoas acham que o anjo da guarda é alguém que, como nós temos muitas falhas, seria só aquele que vem para dar carão, né, para brigar. Não, ele quer que a gente cresça, ele quer que a gente, né, progrida. Então, essa é a linguagem típica dele. Tem bom senso, tem lógica, ele não entra em contradição. E aí, claro, que o médium, a pessoa vai entender de acordo... Se você pega a linguagem dos médiums do começo do século XX no Brasil, você já tinha... Toda a vida que ele falava, que os espíritos falavam, aí falavam sobre Jesus, aí eles escreviam assim: Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ainda inseria todo o linguajar onde ele estava, aquele meio que ele estava inserido. Porque no Espiritismo, realmente a gente vai tratando apenas com Jesus e com uma proximidade de intimidade. Essa linguagem eu usava muito mais num outro tom, mas qual a influência ainda dos médiuns, que ainda tinha isso. Então a gente tem sempre que ter muito cuidado quando se fala em linguagem, para não transformar em linguagem na questão da língua portuguesa. Não tem nada a ver, tá bom? É sempre a dignidade, nisso, na saber como falar, corrigir erguendo. É todo um desafio que só eles conseguem. Ok? Rodrigo quer falar? Oi. Não. Rodrigo, se você quiser se manifestar, tá bom? Depois você avisa aí o Felipe. Vamos para os maus espíritos.
Vocês vão agora para a partir do item 15. E lá, o item 15 é uma citação do Evangelho. Aí eu vou usar a prece. A prece item 17, tá? Cadê o Felipe? Bota aí no... Ó, 17, pode descer. Vamos para o 17. Então, lembra, nós estamos procurando entender do ponto de vista mediúnico da relação. Olha o segundo parágrafo da prece, que é meio, que digamos assim, é meio chocante, né? Ó. Primeiro, no prefácio, eu gosto sempre de enfatizar que você sempre faz a prece em nome de Deus, ó. Em nome de Deus Todo-Poderoso, afastem-se de mim os maus espíritos, servindo-me os bons diante moral contra eles. Então veja que é os bons quem fazem a nossa, digamos assim, proteção. As pessoas não entenderam o que é a proteção. Quando você diz assim, ó, eu chamo os bons para me proteger, as pessoas entenderam que é assim, ó, que os bons espíritos, até a figura, né, do anjo da guarda com escudo, ele vai ficar aqui na minha frente protegendo. Não, os anjos da guarda vêm para fortalecer o meu desejo no bem, para afastar as sugestões dos maus pensamentos e eu me manter no bem. Quando eu me mantenho no bem, eles aí estão ao meu lado e os maus espíritos se afastam. Mas não é tipo assim, eu faço uma prece, chamo o meu anjo da guarda, meu anjo da guarda, puf, veio com o escudo e eu fico aqui atrás dele fazendo o que não presta. Ou me acovardando, não me posicionando, e o anjo da guarda só na frente. Não, ele só fica ao meu lado porque eu quero, porque eu não tenho força, eu preciso de força, mas eu preciso querer. Aí ele vai comigo. Porque senão, aí ele respeita, tá bom? Mas agora, olha aqui, nós vamos falar de espírito mau. Olha o segundo parágrafo, como é desafiador. Olha o Kardec falando. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens. Espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, que vos divertis com a credulidade deles. Eu vos repilo com todas as forças de minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões, mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Espíritos maus. Por que é que ele não colocou aqui, ó? Espíritos obsessores é outra categoria. Nós estamos usando essa categoria aqui do Evangelho. Espíritos maus não se dialoga. Espíritos maus se repele. Murro em ponto de faca. Esse espírito mau, olha ele caracterizando, ó, espíritos maus fazejos, que inspirais maus pensamentos, velhacos, velhacos e mentirosos. Como é que o IPA aqui traduz? Tá certo, tá traduzindo do mesmo jeito, é porque eu estou usando outra tradução aqui, tá, gente? Que os enganais. Você vai ficar conversando com o espírito que quer enganar? Que zomba, espíritos zombeteiros, que divertis com a credulidade deles. Eu vos repilo com toda a força da minha alma. Então, essa categoria de espírito não é para a gente ficar dialogando com ele. É para a gente repelir e fechar os ouvidos às vossas sugestões. Por isso que eu estou dizendo assim, ó, lembra a situação que a Graça levantou? Ó, o espírito está aqui querendo que eu saia, querendo que eu engane. Percebi que era um espírito mau, eu não vou dar trela para ele. Eu vou repelir. Eu vou repelir. Agora, se por um acaso eu perceber que é uma obsessão, aí ele cai noutra categoria de espírito, aí ele é tratado de outra maneira, porque ele tem um vínculo que de alguma maneira deve ser trabalhado. Mas aqui nós estamos estabelecendo que é só os espíritos que estão querendo más sugestões,
quer enganar, quer se divertir. Então, esses espíritos não é para a gente ficar dialogando nos grupos espíritas. E aí, como a gente não leu, a gente se equivoca. O que é que a gente faz? A gente está usando as nossas mediúnicas, perdendo muito tempo, conversando com o espírito mau, que não quer, que na verdade às vezes está tomando o espaço do espírito vinculado aos casos, e em vez da gente estar ajudando, vem os espíritos que não diz o nome, não sabe quem é, e você fica assim, de onde foi que apareceu essa criatura? E eles tomam a reunião porque a gente não entendeu. Mas olha o final. Mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Também não é só para botar para correr sem amor no coração, não. Você tem que, né? Olha, você não vai nos enganar. Essa sugestão nós não vamos aceitar. Então, vá embora, que Deus lhe conceda a percepção para que você perceba que isso que você está fazendo só é ruim para você. Então tem que ter a misericórdia, tem que ter um diálogo, mas não é para a gente ficar dando trela, conversando, sabe? Não é isso não. Não é assim que se trata com espíritos maus. Aí depois no outro parágrafo, deixa eu só terminar isso aqui, eu passo para você, só terminar a leitura do mal, né? Ó. Aí ele diz, aí você diz, bons espíritos que vos dignais de assistir-me, dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e as luzes de que necessito para não ser vítima de suas tramas, porque eles enganam a gente. Eles aparecem com as histórias assim, toda, né, bonitinha. Então a gente tem que ter o quê? A luz, o discernimento de saber, rapaz, mas será que essa nossa reunião aqui ajudou alguém de fato? Será que nós estamos coordenados, assim, a nossa coordenação está arrumada mesmo? Será que a gente está andando de maneira correta? Agora quem está no Grupo São Vicente sabe, a gente está fazendo umas pausas, dizer, a gente não está andando direito aqui não, viu? A gente não está andando direito aqui não. Vez outra vem um espírito assim com história, espírito mau, que quer enganar. Aí a gente pausa e diz assim, vamos voltar para quem? Por nosso guia, para ele nos dizer, é assim mesmo que a gente deve fazer. Então esses recuos sempre têm que estar sendo feitos. É melhor caminhar devagar ao lado do seu guia do que ficar fazendo um monte dando um monte de comunicação e não ter segurança. Vamos lá, tem a Graça, tem o Eduardo. Vamos voltar só um pouquinho ali para o anjo de guarda. Na prece do anjo de guarda, eu posso pedir assim, para meu anjo me dar força para resistir às tentações dos maus espíritos, aqueles que querem vir atrapalhar a reunião, que eu tenha força para poder afastar. Isso. Que é exatamente esses espíritos que gostam de vir atrapalhar as reuniões mediúnicas, confundir a gente, não é isso? Sim, isso, estabelecer raiva da coordenação, raiva do outro médium, desconfiar da comunicação. Gente, é muito importante, é muito interessante como tem pessoas que vai para a reunião, aí diz assim, aí começa a dizer assim, mas fulano quer saber tudo. Sim, mas a pessoa está estudando porque está na coordenação. Mas se você quiser vir para cá e a pessoa te bloquear, ok. Mas de repente começa a nascer uma raiva, um sentimento ruim. Aí o que é que você quer fazer? Você vai e se afasta. E a pessoa às vezes está ali programando, passa a semana todinha. Não, mas não me atendeu do jeito que eu queria. Olha só. E a pessoa não percebe que é uma má sugestão. Eduardo? Eu queria saber o seguinte, se, conforme você falou aí, né, a característica do espírito mau, então, é ele ser endurecido, ou seja, por isso que a gente não fica batendo a tecla com ele, porque ele é endurecido no mal? A gente vai chegar nessa categoria, tá, Eduardo? Não vou adiantar agora, não. O que nós estamos dizendo aqui, o que chamamos de espírito maus, são essas 3 caracterizações aqui, nós vamos começar. Lembremos que nós já temos a característica do espírito imperfeito, né? Lá quem já estudou, mas a gente vai estar chamando de mal,
malfazejo, por quê? Porque ele inspira mau pensamento, velhaco e mentiroso, porque ele quer enganar, e o zombeteiro, que é o que quer se divertir. Nós não entramos aqui no, repito, não é obsessor. Isso aqui é uma coisa, digamos assim, más influência, é isolado, não é uma ação sempre. Sim, e se eles se ligaram a nós é porque a gente tem alguma coisa que abre o espaço, né? É porque carregamos alguma chaga que ele pode a resistir lá no outro parágrafo, né? Para resistir força é aqui. Dá-me força de resistir à influência dos espíritos maus. E vejam também, ó, não é só força, ó, e as luzes que necessito. Por quê? Porque muitas vezes eu acho que o que eles estão dizendo é a coisa boa. Por exemplo, você veio aqui, né? Aí de repente você não gostou de uma fala que eu fiz, estou na coordenação. Vixe, esse Cícero quer saber de tudo. Fica só dizendo, é depois que eu falo. É depois, não é agora não. Não é agora não, é depois. Aí eu começo a ficar com raiva dessa situação e eu não me faço essa pergunta. Mas isso é mais importante do que o estudo como um todo? Aí eu me perco numa coisa menor, né? Aquela coisa que o pessoal diz, né? Você vai jogar a água fora, joga a água, a bacia, o bebê, joga todo mundo fora, joga o menino, você perde tudo, você acaba abandonando tudo. Você tem sempre que ver. Por isso que tem que ser uma reflexão intelectual. Por exemplo, outro exemplo, eu não dei certo em vários grupos. E eu nunca me pergunto, mas será que não era eu? Eu penso sempre que são os grupos. Que aí isso aí é um exercício intelectual. Intelectual nesse sentido, né, gente? Refletir, né? Não é intelectual, porque a palavra intelectual pode soar outra coisa. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta sobre os maus espíritos? Estou achando o Eudes tão calado, estou tão surpresa. Algum comentário? Como? Não, porque aí eu não. Lembra, Clícia, eu não estou. É só de sobre mediunidade. Essa prece você deve. Não, tudo bem, mas é que hoje eu quero tratar do aspecto da relação mediúnica. Como lidar? Sim, ó. Outra coisa. Já ia esquecendo o mais importante. Mau espírito, você não é só repelir, não, viu? Viu, Clícia? Não é só repelir, não. É dizer, ó, você é mentiroso. Você é mentiroso. Você tem que dizer para o espírito, você é mentiroso. Porque isso é muito importante que ele saiba que a gente não vai acreditar nele. Não é erro, não é falta de caridade, não. Você não pode ficar dizendo isso, não. Você tem a consciência, você tem que dizer, você é mentiroso, você quer me enganar. Mas em nome de Deus eu lhe repilo. Meu anjo da guarda vai me ajudar a eu não ceder. Vá em paz. Mas eu não aceito a sua sugestão. Mas veja que o Kardec caracteriza o espírito, que é para o espírito saber, até porque se o espírito não souber, ele começa a saber, ele começa a perceber, opa, sabem quem eu sou. Opa, será que eu sou isso mesmo? Porque muitas vezes o espírito... Tem um caso muito legal na Revista Espírita, que eu não vou lembrar agora. O Rodrigo está aí, de primeiro o Rodrigo, ele quer falar, meu Deus. Antigamente o Rodrigo era uma maquininha, dizia a revista, ele respondia, mas a memória com o passar do tempo já não é mais a mesma, né, Rodrigo? Mas tem um caso muito interessante de um espírito que vai para uma reunião mediúnica e é evocado um espírito superior para falar. Só que não havia ainda afinidade fluídica entre o médium, né, e o espírito superior, no sentido de que o médium não estava muito harmonizado, né? E aí o espírito pega e diz assim, ele vai falar pelo médium, o espírito imperfeito, ele começa a falar como se fosse um espírito superior, porque na cabeça dele, se ele tomasse o lugar dele, o outro espírito ia dizer, ei, não, é meu lugar, e ia tirar ele. Veja que ele é malicioso, ele está fazendo assim, mas ele ainda não é uma maldade no sentido de que, não, desculpa, ele não é o inimigo do grupo. Na verdade, ele
tomou no lugar, ele não percebeu assim, por que é que o espírito ainda não está falando? Então eu falo. Provavelmente o espírito não estava falando porque o médium ainda não estava harmonizado, o grupo não estava harmonizado, e ele se meteu com esse objetivo. E aí começa a falar e querer virar guia. Então isso está na revista. O espírito até está olhando, a gente fez o estudo, ele está vendo os quadros, ele está passeando, aí acha uma reunião mediúnica e entra. Então é importante que a gente diga para o espírito, olha, você é mau. Ele tem, porque qual é a compreensão que a gente tem? É que o espírito mal, e aí vai ter um tema só para essa diferença, ele é sofredor, e aí eu trato como se fosse alguém que está cheio de dor. Não está. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ter misericórdia. Você tem que dizer para ele, você é mentiroso. É assim que se trata os espíritos. Eu sei que isso aí é novidade, né? O pessoal aí não é novidade, né? É novidade, porque a gente trata... A gente chama, gente, a gente caiu numa ingenuidade tão grande que a gente chama espíritos mistificadores não, espírito que quer destruir mesmo o grupo de irmãozinho. Aí que o espírito se diverte. Aí é que o espírito se diverte, porque você pensa, você tem que dizer para ele o que ele é, para que ele saiba, olha, eu tenho consciência de com quem eu estou lidando, tá bom? Deixa o Rodrigo. Rodrigo, fale. Eu vou ser bem breve. Se a gente fosse tomar né, da nossa amiga, que falou que na semana passada ela ficou nessa luta, né? Bem, essa luta ela é muito comum nos médiuns, nas reuniões mediúnicas, né? Eles perceberem um espírito e ficarem em luta com esse espírito. E aí, o que eu recomendo? Nesse caso, o médium, ele faça um exame muito cuidadoso. Lembra de Santo Agostinho, que ele orou, e aí ele entrava num estado, vamos dizer, de uma crise, onde ele quase podia perceber a voz dos anjos, o pensamento dos anjos, ele falava que era aquela felicidade que ele tinha, e a crise dele era porque ele não mantinha aquilo por muito tempo. Então, a pergunta que você precisa se fazer, que os médios, de uma forma geral, por que é que eu fico escutando mais o mal do que o bem? E eu vou trazer um exemplo. No nosso grupo aqui, uma médium muito interessante, mas ela ficou praticamente inutilizada em uma das nossas reuniões, porque veio um visitante, ele trouxe os seus acólitos, e um dos acólitos não queria que ele estivesse ali. Um dos espíritos que veio com ele, né, não queria que ele estivesse ali. E ele ficou perturbando a reunião, todos os outros médiums sentiram, mas eles conseguiram trabalhar. Ela não conseguiu. Então, é quase como se a faculdade mediúnica ela fosse utilizada por essa percepção. Então, além de afastar o espírito, provavelmente tem um preconceito subjacente a essa inutilização, que é que o mal é mais poderoso do que o bem, portanto, um certo temor, né? Um certo temor dos maus espíritos, uma tendência em ver mais o mal do que o bem, porque se há um mau espírito ali, o número de bons era muito superior, né? Então, esse estudo de por que a gente se deixa afetar tanto mais pelo mal do que pelo bem, e por que a gente não consegue, se há um espírito mau ali, ser intermédio de um bom que quer falar, né, já que o amor nunca é mudo, o amor de um bom espírito nunca é mudo. Talvez aquela fosse a oportunidade, já que a pessoa provavelmente não consegue ouvir um bom, aquela seria a oportunidade dela ouvir. E o médium estava inutilizado. Então, é claro, a gente pode tomar esse exemplo para aprender. Não é para se martirizar, é para aprender. Mas, provavelmente, esse problema ele acontece com todos nós nas reuniões e a gente tem que tomá-lo como um modo de se conhecer, se estudar
eliminar as causas desse mal e buscar resolvê-lo. Exatamente. Então a gente sempre vai tentar trabalhar a nossa intimidade, tá bom, gente? Sempre lembrando disso. Agora nós vamos pular aí para o item 59 do Evangelho. Vamos lá já para preces pelos que já não são da terra. Por alguém que acaba de morrer. Tá bom? Então, aqui nós estamos numa reunião mediúnica e manifesta-se um espírito que acaba de morrer. Esse é uma situação, gente, que é... Sou eu? É o meu? Não, né? Essa é uma situação... Cadê? O Rodrigo está aqui? O Rodrigo está aqui na janelinha para ver o Rodrigo. Essa é uma situação que não está muito comum hoje em dia. Isso é muito doloroso, porque nós deveríamos evocar as pessoas assim que elas desencarnassem. Mas o assim, para não ser muito assim, tão rápido, vamos deixar uns 7 dias. Porque tem gente que é evocado, nem baixou o caixão. O corpo na câmara funerária. Porque câmera é a fotografia. Câmara, o que isso quer dizer? É que o corpo está ao lado, numa sala onde as pessoas... E a evocação já estava sendo feita. Estava no velório, chama câmara funerária quando é a linguagem que você vai ver lá, quando fala, tá, a câmara funerária, ele está ali sendo velado e a evocação já está sendo feita. Mas o Kardec dá uma sugestão de usar uns 7 dias. Aqui a gente usa 7 dias também. Aquelas pessoas que disserem assim, olha, eu quero ser evocados, 7 dias depois, primeira reunião mediúnica que tiver, a gente já evoca os trabalhadores que disserem, eu quero ser evocado. Se você não quiser, né, aí eu também não vou obrigar, né? Mas ser evocado é um sinal de amor, de amizade, porque evocar o espírito... Sabe o que as pessoas pensam? Ideia preconcebida. Que evocar o espírito é perturbar o espírito. Você está perturbando. Quando, na verdade, quando você evoca o espírito, você está tirando da perturbação. É o contrário. Quando você faz uma reunião mediúnica, perturbação. Quando você chama, faz uma reunião para ele, você está ajudando ele a sair. Então, espírito, por alguém que acaba de morrer, nas nossas reuniões, quando acontece, de um modo geral, normalmente por um acaso, é porque a pessoa morreu, tipo, teve um acidente, aí teve uma reunião mediúnica que ela caiu ali, digamos. Vocês estão entendendo, caiu aqui metafórico, né? Mas não é assim, vamos nos reunir porque fulano desencarnou e a gente tem que evocar. Não, a gente já sabe, né? Eu até brinco, né? Olha, se você não quer morrer, seja meu amigo. Porque eu só doido que meus amigos morram, que é para poder eu evocar, fazer as experiências da evocação. Depois disso, ninguém morreu mais. Eu estou na ansiedade, assim, gente, quando é que vai ser a primeira evocação? Quando é alguém qualquer espírito. Até a gente vai ver, até suicidas, qualquer espírito. Agora, cuidado. É porque a gente tem que entender que a evocação é um processo. Você faz a reunião e você vai evocar quem? O guia. E pergunta, já podemos evocar? Aí o guia é quem vai dizer, pode, orem mais, ainda não. Tá entendendo? Mas a prece sempre tem que ser feita. E a prece, eu não sei se as pessoas não sei se as pessoas sabem disso, né? Mas a prece é sempre uma evocação. Sempre que você faz uma prece, você está evocando. Eu não vou nem entrar no texto, aí vocês já estão fazendo. Ela já se candidatou. Eu não vou conseguir nem entrar no texto, porque vocês já estão fazendo perguntas, tá bom? E olha, eu preciso aqui falar. Oi. Nessa questão da evocação de pessoas que já morreram.
a gente teria, quando é de um familiar, de alguma pessoa... Vai ter aqui o próximo. É o segundo, viu? A evocação daqueles por quem amamos. Tá? É o próximo. Vai chegar já. Qual era a pergunta? Deixa eu ver se não está se adiantando. Pergunte. Tipo assim, um exemplo, minha avó faleceu há muitos anos e eu queria saber alguma coisa sobre ela. Teria uma questão, tipo, como eu posso chamar Você ela? sempre pode evocar. Você sempre pode evocar. Se o seu fim for, você já vai ver aqui quando é que se pode, mas não há nenhum empecilho, tá? Não há nenhum empecilho. Sim, você pode evocar, não tem nenhum problema. Agora tem que ver assim, porque a evocação ela é uma atividade, uma ação técnica, ela tem que responder certos critérios, ela tem que responder certos objetivos, mas não há nada que você diga assim, esse espírito pode não ser evocado, não existe nenhum que você possa dizer assim, não pode. Todos estão dentro da possibilidade. É porque as pessoas não entendem, é isso, ó. Evocação não é sinônimo de comunicação. Você evoca, você chama. Isso não quer dizer que o espírito venha, porque quando a gente diz evocação, as pessoas pensam que já é automático e que é aquele espírito mesmo que não vai ter dificuldade nenhuma. Não, quando a gente diz que pode evocar todo espírito, como é que o Kardec diz? Evoca uma pedra se manifestará. Se você evocar, eu quero evocar a Cordilheira dos Andes, pode ter certeza que ela se comunica. Não a cordilheira, mas algum espírito que vai dizer que é a cordilheira. Que é a Cordilheira dos Andes. Então você é quem tem que dizer, gente, a cordilheira está falando. A Cordilheira dos Andes está dando. Você é quem tem que ter essa bom senso. Você tem que. Aí você evoca, por exemplo, quando você faz uma evocação de um familiar, você tem condição de examinar se é mesmo o familiar? Você tem indícios? Como é que critérios é que você vai usar para examinar? Alguém reconhece a linguagem dele? Veja, vai dar problemas. Então desculpa, problema não dá. Vai ter dificuldades. Então não é só assim, olha, porque o pessoal pensa que evocação é uma coisa, é o que o Kardec mais usava, então é só estalar os dedos. Não é bem assim, por isso que tem que estudar direitinho. Oi, Clícia. A gente está falando porque é o método mais... Sim. Mais um espírito, tanto esse que acabou de falecer, né, como também as pessoas por quem amamos. Podem se comunicar. Sim. Inclusive, os médiuns, às vezes, têm a presença desses espíritos. Isso. Porque aparece... Isso. Mas vamos agora para o diálogo, tá? Vamos aí para o 60. Cícero. Oi, Rodrigo. Rodrigo está no além. Fala, Rodrigo. Também serei breve. Eu já tive as duas experiências, né? Assim, mas eu já fui num enterro de uma amiga nossa, e eu participei dos cuidados de fim de vida dela, né? E assim que eu cheguei, eu a percebi. E foi uma emoção difícil de conter. E ela queria falar do enterro dela. Então, vocês imaginem o que era isso, né? Ela queria falar... Isso sou muito eu, porque dizem que quando eu desencarnar, na minha primeira comunicação, vai ser por fala e por escrito ao mesmo tempo, porque só o médium vai sofrer. Vai lá. Ela queria falar no enterro dela. E aí ela queria falar porque ela queria falar. Aí, de repente, uma outra senhora que era espírita se levantou e fez uma prece. E aí ela falou, ela está bem, ela está viva, ela provavelmente era uma médium consciente, que não sabia, mas ela falou, né? E ela chegou até para mim falar que ela estava bem, que ela estava muito emocionada e que ela queria que os filhos dela continuassem comprando itens de higiene da casa, né? De produtos de limpeza. Então foi muito engraçado. Aí eu cheguei, falei para a filha e tudo, né? Depois, e ela riu bastante. Mas ela queria falar naquele momento, ela queria se comunicar mesmo, né? E uma outra experiência que é com o
parente meu, aí eu a evoquei, né? Com a minha tia Marília, que morreu tem um ano, um dia e meio depois, eu a evoquei e ela disse assim: o meu espírito não está muito aqui, ele está mais lá com fulano que estava lamentando muito a morte dela, né? Então, às vezes, eles conseguem vir dar um oi e se retiram para fazer outra coisa. E quando eu a evoquei 3 dias depois que eu existo, né? Aí ela veja que você pode evocar um parente e pode dar certo. Você não precisa necessariamente ter um outro médium. Quando eu a evoquei, ela me trouxe uma imagem que eu não me lembrava desde que eu tinha 6 anos de idade. Foi tão vívido a presença dela, né? Que ela me disse assim: agora eu me tornei a bruxa memória, porque agora eu vejo o que as pessoas fazem e não sou descoberta. Porque ela brincava, quando eu era muito criança, que ela era a bruxa memeia, que ela via tudo o que acontecia. E aí ela veio e disse isso, né, que se tornou agora a bruxa memeia. Então, só para dizer para vocês que não tenham medo, que evoquem parentes, e se for possível, eles vão se comunicar mesmo. Então, agora, vejam na prece 60, você está conversando com uma pessoa que acabou de morrer. Depois a gente vai falar mais dos parentes, né? As pessoas por quem temos afeição. Ele vai... Cadê, Felipe? Não, vai para 60 mesmo. Vai logo para 60. Tem tanta coisa no prefácio, mas eu quero explorar a prece. Ele vai dizer assim, ó, você está fazendo a prece, você diz o nome da pessoa, ó, que se derrame sobre a sua alma. Quando você diz o nome da pessoa, você já está evocando, né? Mas nesse momento aqui nós estamos na reunião. A gente tem sempre que levar em consideração que se uma pessoa acaba de desencarnar, o que é que aconteceu? É que ela, nessa vida, cumpriu algumas coisas, deixou de cumprir outras coisas e cometeu equívocos. Então veja que a primeira coisa, ó, que seja contada as provas que aqui sofreu, bem como ter suavizadas e encurtadas as penas que ainda haja de suportar. Quando você vai falar, só depois agora, quando você vai falar sobre com essa pessoa, supondo que você conheça, tá? Nós estamos tratando queremos aqui evocar uma pessoa que acabou de desencarnar. O Eduardo morreu, vamos evocar o Eduardo. Então, se a gente o conhece, a gente tem que lembrar, fazê-lo lembrar, o que foi que você fez de bom? Quais foram as coisas boas que você fez nessa vida? O que é que te alegra? Mas aí também tem que lembrar que essas pessoas tiveram erros. Não pode ficar uma coisa idílica assim, ai, papai era maravilhoso. Né? Não pode muito ser por aí, não. Aí você chama os bons espíritos que eu vieste receber, particularmente seu anjo guardião. Quando você tem diz, você tem que... É muito importante que a gente diga isso, porque a gente também vai reconhecer se o espírito já percebe o anjo... É porque, olha o que é dado, isso aqui, gente, ó. Quem vem receber a gente quando desencarna é o anjo da guarda. É o anjo da guarda. Mas aí se o espírito foi muito mal e cometeu muita bobeira, quem vem receber? Quem está lá é o anjo da guarda. Agora, se você perguntar para ele quem foi receber, ele só vai dizer que viu espíritos infelizes. Mas o anjo da guarda vai estar lá. Aí a gente vai ter que
perceber o que é que a luz fala. Porque se for só dizendo que vê luz, é mesmo que nada. Ele precisa receber conselhos. Mas ele vai. Esse é o nosso objetivo, é fazê-lo ver. Agora ele acaba de desencarnar, então ele ainda está em perturbação, tá? Então, chama o anjo da guarda para que, ajudai-o a despojar-se da matéria. Quando a gente conversa com o espírito que acaba de desencarnar, a gente tem que ajudá-lo a despojar-se da matéria. Aí cai naquele assunto daquele dia. Não oferecer coisas materiais, e sim ajudá-lo a despojar-se da matéria. Como? Ouvindo o seu anjo da guarda, veja a sua nova realidade. Aí o que é que ele vai dizer? Dá-lhe a luz e a consciência de si mesmo. Olhe, você é um espírito amado por Deus, você é um espírito imortal. Você vai, em alguns casos, sempre, já vai falar, propondo arrependimento, a fim de que saia da perturbação inerente à passagem da vida corpórea para a vida espiritual. Então, se você evoca um espírito que acaba de desencarnar, ele estará em perturbação. Por isso que você não pode levar muito em consideração algumas das descrições que ele faz. Por quê? Porque ele está em perturbação. Eu estou ali, eu estou não sei aonde, meu corpo está assim, isso é tudo inerente à perturbação. Nós não podemos nos fixar nisso. Eu sou evocador, eu não posso me fixar nisso. É sempre fazê-lo perceber a nova realidade, o espírito que ele é, o apoio. Não está. Ele não está. Inspirar-lhe o arrependimento das faltas que haja cometido. Desencarnou e está sofrendo, e vem e chora. Aí você pergunta, mas tem alguma coisa? Você se arrepende de alguma coisa? Você tem que ir propondo nesse jogo, nesse diálogo, o arrependimento para ele. Para que ele se arrependa. E o desejo de obter permissão para as reparar, a fim de acelerar seu avanço. Isso aqui ele está nos dizendo o que é que nós devemos fazer, o que é que nós devemos estar preparados. Ele tem que se arrepender, ele tem que propor que ele busque a reparação, queira mudar a forma como existiu. Isso aí ele está preparando o evocador. Agora vai direto ao diálogo. Tu acabas de entrar no mundo dos espíritos. Pessoa que espírito que acaba de morrer, essa é a prece. Nós estamos falando com ele, fulano, tu acabas de entrar no mundo dos espíritos. Aqui joga por terra aquela ideia de que não pode dizer porque o espírito está morto. Ele está dizendo claramente, tu acabas de entrar no mundo dos espíritos. Lembra o velhaco e mentiroso? Pois você tem que dizer, olha, você está no mundo dos espíritos. No entanto, ainda está aqui entre nós. Olha só. Olha como o Kardec é sábio. Porque se você só disser assim para ele, tu está no mundo dos espíritos, ele vai o quê? Não estou não, porque eu estou aqui com você. Então ele está dialogando e sabendo dizer, você está no mundo dos espíritos, mas está aqui. Tu nos vê e ouves. Então, vê como o Kardec está dialogando direitinho com ele, assim, dizendo assim, eu não estou duvidando de você. Porque se você falar para isso, o espírito não vai acreditar. Porque ele, não, eu estou lhe vendo, eu estou lhe ouvindo. Porque ele está em perturbação e ainda e o corpo espiritual, o perispírito dele faz com que ele se sinta ainda encarnado, né? Entre ti e nós só algo perecível. Tá, pulando, aí ele vai dizendo, despiste o envoltório grosseiro, sujeito às vicissitudes e à morte. O Kardec dizendo, o teu corpo morreu. Conservaste apenas o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Olha o que ele está dizendo para ele. Você está sofrendo? Lembra, quem sofre é o corpo. Você não sofre. Esse sofrimento não é real, no sentido físico que ele está imaginando ainda pela perturbação. Já não vives pelo corpo. Olha ele querendo dizer que ele é um espírito. Você não vive pelo corpo. Então eu não posso oferecer coisas que o corpo precisa.
Porque eu tenho que dizer para o espírito, você não vive pelo corpo. Vives da vida dos espíritos. E vida isenta de misérias que aflige a humanidade. Olha, você não está mais no corpo. Então você agora é um espírito, você não está em mais as misérias que aflige a humanidade. Você não tem sofrimento, você não tem fome, você não tem sede, você não está doente. Isso para o espírito, senão ele vai ficar com a mesma impressão da perturbação. E ainda tem um equívoco muito grande das pessoas. É engraçado, você vai vendo os preconceitos, né? Que é assim, às vezes você tem um familiar que foi hospitalizado, aí foi definhando no hospital, passou muito tempo, foi perdendo as forças, aí morreu no hospital, ali definhou, mas morte natural, tranquilo. As pessoas, quando dizem, olha, é muito como o médium vidente ver assim, não, ele ainda está em recuperação. Por quê? Se era o corpo que estava definhando, o fluido vital estava minguando, o espírito estava cada vez mais livre, está se libertando. Agora, se ele estava no hospital, definhando, com medo da morte, brigando, dizer, aí sim, ele vai permanecer com essas impressões. Mas, se ele teve morte natural, ele não precisa de um tempinho para se recuperar, não. Porque ele já está... Só se tiver no microfone. Só se falar no microfone. E não deixa o espírito mal dizer que está errado, não. Tá, esse birimbelo. Bom, eu vou falar assim, porque meu pai, ele estava... Tudo bem. Aí estava em coma, saiu do coma. Aí teve uma melhora bem grande, que a gente pensava que o médico mesmo disse para a gente que ele ia sair. Pronto. De repente, meu pai morreu. Eu digo, mas como? Não, como mas aí se deu isso? Não, aí melhorar e de repente... Não, mas aí é outro assunto, tá? Não é Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que, na verdade, ele estava para desencarnar mesmo, que o espírito dele... desencarnar de qualquer forma. Isso aí é outra questão. Isso aí é porque ele teve ainda um pouquinho de fluido vital. Mas eu falo depois, tá? Eu tenho que lembrar assim, eu só estou querendo dizer, se a pessoa estava no hospital, mas ele tinha 90 anos, 95, quantos anos o pai tinha? 83. 83? Pronto, então, se a morte foi natural, ele tem uma vida tranquila, não é que é para a gente imaginar assim, olha, ele ainda está saindo do hospital, ele está se fortalecendo. Não, ele já sai lúcido, porque quem estava ruim era o corpo, não era o espírito. O que faz o espírito adoecer do outro lado são duas coisas, né? Gênero de morte. Então, se você tem um gênero de morte muito, né? Uma pessoa que está boa e tem um infarto. Claro que ele foi então, isso faz com que a perturbação dele seja grande no mundo dos espíritos. Um assassinato, um acidente de carro, tudo chegou no mundo dos espíritos de supetão. Porém, o que mais é agravante para a entrada no mundo dos espíritos é a crença num Deus bom, a fé numa vida futura, uma perspectiva de vida futura. Mas se a pessoa vai definhando, né, na morte chamada morte natural, muitas vezes, olha, que as pessoas nem entendem, quando o espírito já se desligou do corpo antes do corpo parar de funcionar. Então ele nem está lá, ele não sai se arrastando, ele não vai precisar de uma reabilitação para poder... Não, o que é que o Sanson diz? Tenho que encerrar, né? Infelizmente. Sanson diz assim, ó, eu não... É o primeiro caso do livro do Céu e Inferno, onde o Sanson diz, o Sanson adoeceu, ele tinha um câncer. E ele minguou por conta daquele câncer. E aí, nas comunicações dele, assim, ó, primeiro, ele deu evocação antes de ser enterrado, né? O corpo ali, e ele, dando o espírito se manifestou. E ele deixa claro, olha, eu não sou doente, no meu corpo tô bem, tô tranquilo. Gênero, a vida como ele teve, o devotamento que ele tinha a São Luís, a fé que ele tinha em São Luís, o desejo. E aí ele já pede logo, ele é tão, digamos assim, o que mostra que ele é um espírito
Bom, mas não é um espírito superior. Ele já está lá preparando a próxima encarnação. E ele ainda diz, não chorem por mim, para que eu não lamente ter conhecido vocês. Não chorem, senão eu vou lamentar ter conhecido vocês. Gente, mas a gente continua na próxima semana, tá bom? Não chorem. Aí você teria que entender por que é que ele não quer que chore, né? Mas a gente vai continuar na próxima semana. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos. Vamos só encerrar